dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fly. Galera, estou chegando aqui e venho falar para vocês tudo sobre esse jogo deste domingo, dia 23 de abril. Internacional e Flamengo, um jogo que começou às 11 horas da manhã, lá no lindo estádio do Beira-Rio, lá no Sul. Mas antes de começarmos a falar desta grande partida, venho como sempre pedir a vocês que se inscrevam no canal e já cheguem amassando aquele dedão no like, aquele like de confiança, compartilhando em todas as suas redes sociais com amigos, vizinhos, colegas e familiares. Não se esquecendo de uma coisa, galera, que é extremamente importante, que é lembrar de acionar o sininho das notificações, porque toda vez que postarmos vídeos e conteúdos aqui no canal, vocês serão notificados, avisados no exato momento de cada postagem, e ficando coladinho atento às nossas informações na íntegra. E por sim, amigos, peço que possam comentar em nossos vídeos o que está achando do nosso canal, das nossas matérias, dos apresentadores, né? Nos dê esse feedback e vamos juntos fazer esse canal, o nosso canal, sem mentiras, sem polêmicas, sem atacar ou denegrir a ninguém, apenas mostrando o nosso trabalho, o nosso carinho e o nosso amor ao clube que amamos, o Clube de Regatas do Flamengo. E é por isso que eu falo, o meu, o seu, o nosso canal Sempre Fly. Galera, o Flamengo foi lá no Sul e voltou com uma derrota de 2-1 para o Internacional. Em jogo que não fomos maus e que para mim mostramos até uma certa evolução. E aí você pergunta, mas evolução como se fomos derrotados? Sim, porque se formos avaliar por experiências anteriores, que foi no jogo com o Alcas, Maringá e domingo agora com o próprio Inter, todos os jogos em que fomos derrotados, aí sim podemos ver a evolução da equipe. Sei que temos que evoluir muito ainda, assim, claro, isso aí é muito visível. E não evoluímos, né? Se não evoluímos também, poderemos abandonar as nossas competições bem de maneira precoce, como é a Copa do Brasil aí, que vamos disputar em um jogo na quarta-feira agora. Galera, achei o jogo com o Inter bem equilibrado, o segundo tempo muito bom e movimentado, do jeito que o torcedor gosta. Muitas trocações e aproveitou quem errou menos as chances, finalizações criadas na partida. E aí, o Inter virou sobre o Flamengo no Beira-Rio, ganhando de 2-1 no jogo marcado com belos gols. Essa foi a primeira derrota na estreia de Sampaoli na competição. A derrota por 2-1 de virada teve Maurício como herói pelo lado colorado, autor de 2 gols, e o jogador vindo lá do banco de reserva no segundo tempo. A mão certa de Mano Menezes. Mesmo como visitante, o Flamengo começou o jogo pressionando e tendo mais a posse de bola, apesar de estar muito pouco pro gol, no gol colorado, né? Aquele falso domínio de jogo, tínhamos também mais presença no campo de ataque. O Inter levava perigo ao achar espaço nas transições e velocidade, e tivemos muitas dificuldades, e vamos ter sempre que jogar com o time de correria do nosso adversário. Temos jogadores em idade que já pesa para jogarmos com intensidade todo o tempo e para certas funções, e muitos em estado físico em baixa, como Vidal, que nada acrescenta, tem de ficar no banco, né? Thiago Maia, que não marca e não consegue acertar um passe, mas pode melhorar. Everton Ribeiro, que ainda é craque na frente, temos um Gabigol fora da posição. Acho até que ele não sabe qual é a sua posição, de tão confuso, né, que isso ainda é obra de Vitor Pereira, o antigo treinador. Aliás, ele fez isso com muitos ali, né? Confundir suas posições e não agregar nada ao time, como Marinho, Cebolinha, e agora com o Gabigol, que praticamente ele lhe obrigou a recuar, marcar e armar jogadas. Ainda é nítida a má forma física e, para mim, erradamente ficou em campo, e quem foi sacado foi Pedro, que mesmo não estando bem na partida, além de ter mais acerto e chance de finalizações, ele está em melhor forma física e em melhor momento. Tem jogadores vindo de lesões sérias no elenco, como Rodrigo Caio, Thiago Maia, que é outro titular que não rende, né? É esperado como reserva. Cebolinha também não rende quando entra, além do que estão de fora, né? Que não voltam, demora a retornar, que é pior, né? Sempre adiando o seu retorno, como Bruno Henrique, né, que tinha aí a sua volta aí prevista para o jogo com o Internacional. O Bruno Henrique nem viajou por conta de uma tendinite, e a gente não sabe quando é que esse jogador vai estar à disposição novamente do elenco. Sabíamos que a contusão foi séria, e a recuperação seria muito lenta, mas vimos ele entrando e até bem contra o Coritiba. Só que depois desta partida algo não foi bem, e a tendinite vai afastar o atleta por mais alguns dias. Nosso craque Arrascaeta em franca recuperação e dizem que estará apto para o mês de maio. Galera,
para a função dele só temos o Everton Ribeiro, que joga muito, só que um tempo só. Olha a lacuna que fica ali. Um é o cara do meio campo, que é o dono da criação e está fora. O outro é a idade e a dinâmica, já pesa bastante. E voltando ao jogo contra o Inter, não podemos perder chances de gols como perdemos, porque se vem a vitória fora de casa contra o Inter, que apesar de não disputar esse campeonato com pretensões e time para chegar longe, mas era o Inter, um time grande de tradição e era fora de casa. O resultado nos daria moral e continuidade na liderança e fôlego para encarar quarta-feira pela Copa do Brasil o Maringá no Maracanã. Aliás, o jogo que temos que vencer por 3-0 para a classificação direta, porque no jogo de ida fizemos o papelão e por pouco não fomos goleados. E 2-0 Maringá foi pouco e demais, hein? E digo mais, se o Flamengo se classificar ainda nesta quarta-feira, o mérito não será do Flamengo, e sim será do Maringá, o grande facilitador para que isso acontecesse, né? Porque era para eles ter lá no time deles, lá no Maringá, era para ter ganhado a gente de 3 ou 4-0. E não seria nada demais. E a vaquinha já tinha ido até pro brejo, galera. É verdade. O time do Flamengo foi muito medíocre. E 2-0 foi pouco. E voltando ao Campeonato Brasileiro, a vitória, assim, muito importante lá no Sul. E ficou bem próximo disso acontecer. Aliás, o jogo foi bem interessante. E não vou dizer que o Flamengo jogou mal. Não jogou. E é por isso que a gente se lamenta muito essa derrota. No momento, o empate já parecia até inevitável. Vejo que mais uma vez que a derrota do Flamengo foi por falhas individuais e uma escolha errada nas substituições, que foi Pedro, que não era para sair, claro, também pela queda de produções de alguns jogadores, como Ayrton Lucas na esquerda, que vem sendo nosso melhor jogador, o Wesley na lateral direita, nossa surpresa boa, e para mim tem que deixar o garoto jogar como titular. Acho que o caminho é esse, mas infelizmente os nossos laterais não estiveram numa manhã boa nessa partida. Digo por quê? A falta de uma cobertura rápida e eficaz para fazer as ultrapassagens laterais que precisam, e não tinha. De um lado, Ayrton Lucas teve muita dificuldade, porque nas costas dele, e mais ainda no segundo tempo, tínhamos Igor Gomes e Pedro Henrique, e nas costas de Wesley tínhamos talvez o melhor jogador em campo, o bom jogador Wanderson, que também caiu por ali, e o que se era para ser a baba, o que se via foi o velho conhecido da gente, o René, em partida bem equilibrada, que é um jogador ilimitado, mas muito disciplinar. Faz exatamente o que o treinador pede e foi muito bem na partida. Usou a sua força e experiência junto a Wanderson. Deu trabalho por aquele lado. O Inter tem jogadores bem fisicamente e que corre bem, marca e cobre os buracos dos seus laterais, como Gustavo Campanharo, ótimo volante de 31 anos, com passagem de clubes europeus, e Johnny Cardoso, um meia de 21 anos. E o que falar também da nossa defesa, galera? Bom, jogamos do sistema tradicional, né, com 2 zagueiros. E que isso só não resolve. O nosso goleiro Santos, para mim, falha no segundo gol, porque ele sai no momento errado. E quando tenta voltar, toma um lindo gol de cobertura. Como é lamentável o nosso goleiro com aquele tamanho todo, envergadura, sendo encoberto. É só mesmo mal posicionado para tomar um gol desse, né? Foi um gol de virada, aliás, para mim, um gol bem duvidoso, porque antes o jogador Jean passa pelo Santos e se vê perdendo o lance, e aí do nada se joga, insinua escandalosamente, forçando o pênalti. O VAR nem foi chamado e consultado, a jogada não parou, e aí Maurício, que entrou no segundo tempo, em uma substituição daquelas que se diz bem na mosca, Marcelo só dominou e deu um totozinho por cima do goleiro, fazendo um senhor gol. E o nosso meio tinha mais uma vez o Thiago Maia, que, como já falei, errava tudo. Nem marcava e nem acertava um passe. E Vidal até com mais liberdade, só que também não produzia nada e fazia uma marcação muito falha. E os nossos laterais ficavam inibidos em avançar por falta de uma boa cobertura desses dois. Gerson, que foi o melhor jogador, e pela segunda vez criava e articulava as melhores jogadas de ataque. E ainda fez um belíssimo gol. Um gol espetacular. Uma arrancada pelo meio, acionou o Gabigol, que do lado direito o atacante carregou a bola até a área e chutou forte, travado. Gerson pegou o rebote
e foi bloqueado na primeira tentativa, mas em seguida dá um chapéu espetacular em Kehler, faz 2 embaixadinhas, estufa a rede adversária e faz um golaço. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Flamengo colocava 1-0 no placar. Galera, achei o jogo com o Inter bem equilibrado, o segundo tempo muito bom e movimentado do jeito que o torcedor gosta. Muitas trocações e aproveitou quem errou menos as chances de finalizações criadas na partida. E aí, o Inter virou sobre o Flamengo no Beira-Rio, ganhando de 2-1 no jogo marcado com belos gols. Essa foi a primeira derrota na estreia de Sampaoli na competição. A derrota por 2-1 de virada teve Maurício como herói pelo lado colorado, autor de 2 gols, e o jogador vindo lá do banco de reserva no segundo tempo. A mão certa de Mano Menezes. Mesmo como visitante, o Flamengo começou o jogo pressionando e tendo mais a posse de bola, apesar de estar muito pouco pro gol, no gol colorado, né? Aquele falso domínio de jogo, tínhamos também mais presença no campo de ataque. O Inter levava perigo ao achar espaço nas transições e velocidade. E tivemos muitas dificuldades e vamos ter sempre que jogar com o time de correria do nosso adversário. Temos jogadores em idade que já pesa para jogarmos com intensidade todo o tempo e para certas funções, e muitos em estado físico em baixa, como Vidal, que nada acrescenta, tem de ficar no banco, né? Thiago Maia, que não marca e não consegue acertar um passe, mas pode melhorar. Everton Ribeiro, que ainda é craque, na frente temos um Gabigol fora da posição. Acho até que ele não sabe qual é a sua posição de tão confuso, né, que isso ainda é obra de Vitor Pereira, o antigo treinador. Aliás, ele fez isso com muitos ali, né? Confundir suas posições e não agregar nada ao time, como Marinho e Cebolinha, e agora com o Gabigol, que praticamente ele lhe obrigou a recuar, marcar e armar jogadas. Ainda é nítida a má forma física e, para mim, erradamente ficou em campo, e quem foi sacado foi Pedro, que mesmo não estando bem na partida, além de ter mais acerto e chance de finalizações, ele está em melhor forma física e em melhor momento. Tem jogadores vindo de lesões sérias no elenco, como Rodrigo Caio, Thiago Maia, que é outro titular que não rende, né? É esperado como reserva. Cebolinha também não rende quando entra, além do que estão de fora, né? Que não voltam, demora a retornar, que é pior, né? Sempre adiando o seu retorno, como Bruno Henrique, né, que tinha aí a sua volta aí prevista para o jogo com o Internacional. O Bruno Henrique nem viajou por conta de uma tendinite e a gente não sabe quando é que esse jogador vai estar à disposição novamente do elenco. Maurício, que tinha entrado aos 20 minutos do segundo tempo e marcou os 2 gols da partida. Para mim, aliás, o Mano estava com a mão muito boa para substituir, mais acertou do que errou na partida. E o que se via lá na frente em nosso ataque era um Pedro muito isolado e a bola quase não chegou a ele. Como falei, os nossos laterais não avançavam muito e as jogadas de linha de fundo não existiam. E Gabigol se esforçando, tentando buscar a melhor posição e aproximação, mas muito mal. Acho também que ele joga bem fora das suas características e acho que aceita para não perder a vaga. Aí prefere se sacrificar, mas está ficando muito confuso. Até que ele até aqueles lapsos de craque às vezes, né? Ele corre errado e se cansa, briga, luta, perde o gol, precisa muito de uma condição física melhor. E no meio, Everton Ribeiro, que oscila bons momentos quando está fora, e entra e muda o jogo. E quando entra jogando, oscila demais e não consegue render no segundo tempo de jogo. Não joga 2 tempos com qualidade, e isso é notório em vários jogadores ali na Gávea. Galera, o tempo agora será cada vez mais curto para treinar. O time é esse, o elenco é esse, e Jorge Sampaoli tem que saber rodar esse time e o elenco com as peças de reposição que se tem em seu banco. Assim como ele já começa a dar espaço ao jovem Wesley na base, que agora é o titular da lateral direita, é assim que ele pode mesclar em outras posições. Quem sabe ele não acha outros ali na base, como achou, acreditou e tem dado confiança ao garoto Wesley. Temos que melhorar o nosso posicionamento desde o meio campo, quem fica mais atrás, quem avança mais adiante, mais colado com os atacantes. Os meios têm que voltar para fechar o meio, né, quando não estivermos com a posse de bola. E os volantes ficar atentos às coberturas dos nossos laterais, porque o Flamengo sempre necessita dos avanços laterais, jogadas de linha de fundo dos nossos laterais, porque são destas jogadas dos frãos que vivem os nossos centroavantes. E aí Pedro poderá render muito mais. Gabigol
quando cai ali pela direita com o Everton Ribeiro, e a passagem Wesley é uma boa jogada, e na esquerda podemos ver o Cebolinha, quem sabe ali com o Ayrton Lucas, e é claro, com o sistema defensivo ficando mais atento com o Fabrício Bruno, que para mim pode não ser o melhor, mas sim é o que mais gosta de um melhor preparo físico de disposição, ao lado de quem sabe de Léo Pereira, e acho até que possivelmente Davi Luiz, quando se recuperar, será o titular. Mas temos bons zagueiros, o sistema era confuso, se fez confundir os atletas, mas as falhas são eminentes e tende -se a acertar aos poucos, até porque os nossos adversários, todos também vão errar em alguns momentos. E temos sim, é que lá na frente aproveitar os erros alheios e caprichar nas finalizações. Podemos até perder alguns jogos, sim, mas vamos perder jogando bola, correndo e buscando a vitória. E não sendo omisso dentro e fora de campo. E contra o Inter teve garra, disposição, entrega e muita vontade de ganhar. E dava até para ganhar. Por isso é que eu acho que o Sampaoli, ao ver que poderíamos sim sair como 3 pontos, não fechou o time ou recuou sua linha de volantes e meias. E não fez substituições que colocasse a equipe para trás. E a vontade de ganhar quase foi presenteada com a vitória se a cabeçada de Matheus França tivesse entrado ao invés de achar a trave, né, galera? Aquela cabeçada ali, o Flamengo podia ter chegado naquele momento, ganhar aquela partida, né? Minutos depois, Marcelo fez o gol da virada e deu números finais ao jogo. Inter 2, Flamengo 1. É isso aí, galera. Para mim, a tendência é de melhorarmos. Tem ajuste sim para fazer, tem jeito sim, tem, claro que tem, porque temos jogadores e um técnico sabe trabalhar com diversas formas de jogar, que parece que não ser cabeça dura e olha muito bem o jogo e sabe a hora de mudar dentro da partida e procurar a melhor formação. Como falei, falhas vão continuar acontecendo. O que muda é qual será o tipo de falha e em que momento da partida e o local. Mas os acertos virão e eu acredito não só nesse time, mas principalmente nesse elenco e peças sendo bem usadas durante os jogos. Atenção, galera, mais uma vez peço ali uma atenção para o Matheus Cunha, o melhor goleiro que a gente tem no elenco, Wesley, que já é titular, Matheus Gonçalves e Verton, 2 atacantes bem habilidosos e muito velozes. E ali na volância temos o Igor Jesus e Vitor Hugo, e podem até ali junto com o Thiago Maia e Vidal se alternando, quem sabe, no segundo tempo de alguns jogos. O que vejo é que não somos melhores do que ninguém e que também não vejo ninguém tão melhor assim que a gente. Talvez acima um pouquinho o Fluminense e o Palmeiras. Mas elenco mesmo, o nosso ainda é muito melhor. Galera, eu vou ficando por aqui e peço que se inscrevam no canal. Dê um monte de like, compartilhem em suas redes sociais com amigos, vizinhos e familiares. Lembrando a vocês de acionar o sininho das notificações e comentar em nossos vídeos, porque tudo isso aqui é muito importante pra gente. Como estamos indo e ver como é que tá nossas matérias, comentários, deixa sua opinião, que irão nos agregar muito mais. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos vocês e como sempre falamos por aqui, isso aqui é sempre Frá, valeu!